Falar sobre educação no Brasil significa abordar um tema tão necessário quanto complexo. Só para citar um exemplo, para além do desafio da qualidade do ensino, existe a necessidade de enfrentar as desigualdades da educação brasileira. Neste terceiro episódio do videocast Rio Bravo, vamos falar sobre este assunto com convidadas que refletem a necessidade do olhar mais abrangente sobre a educação no país. São elas Ana Helena Altenfelder, que preside o conselho da SEMPEC, uma organização sem fins lucrativos que trabalha pela promoção da equidade e qualidade da educação básica pública no país, e Beatriz Nascimento, presidente executiva da Brasil Júnior, Confederação Brasileira de Empresas Júniores, uma entidade que atua pela construção de um país mais empreendedor em conjunto com as instituições de ensino superior no Brasil. Ana Helena Altenfelder, Beatriz Nascimento, muito obrigado pela participação de vocês neste terceiro episódio do videocast Rio Bravo. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui discutindo um tema tão importante para o país como a educação. Prazer gigantesco estar aqui com vocês. Espero que essa conversa nossa seja muito proveitosa e muito obrigada novamente. Ana Helena, quando se fala em educação no Brasil, existe sempre um tom saudosista que discute o seguinte: no passado era muito melhor porque os professores tinham capacidade de ensinar e os alunos tinham chance de aprender muito e saíam e aprendiam. E a escola era pública, não precisava que os alunos pagassem tanto pela educação. E aí, corta para hoje, o comentário é sempre sinistro, do tipo, a educação vai mal, os professores não conseguem ensinar e os alunos aprendem muito pouco. Essa avaliação é correta? Qual que é a sua análise a respeito? Bem, Fábio, é uma ótima pergunta e importante. Se olharmos numa primeira mirada, vamos dizer que ela é não correta, mas ela corresponde a uma parte da realidade, né? De fato, nós temos hoje desafios no que diz respeito aos alunos terminarem o ensino básico com os níveis adequados de aprendizagem. Mas o que nós temos que pensar é que a escola do passado era uma escola para poucos, era uma escola que excluía, né? E isso é bastante diferente. Quer dizer, nós não podemos pensar numa educação de qualidade se não for para todos. Então, se nós olharmos nos anos 60, né, e nós estamos falando de 60 anos atrás, a escolaridade média do brasileiro era de 2 anos. Hoje nós temos quase 12 anos de escolaridade média, né? Então, o que isso quer dizer? Que aqueles que acessavam a escola e permaneciam na escola eram poucos. Nós tínhamos um desafio muito grande de acesso, a escola não era para todos, e depois nós tínhamos mecanismos de expulsão dos alunos da escola, como a reprovação. 50% dos alunos que entravam na primeira série eram reprovados, né? Então, isso mostrava que essa escola boa que ensinava, ela excluía. E os que ficavam, aprendiam. E a escola não era para todos. Então, a partir do momento, isso nós estamos falando dos anos 70, 80, quando a escola no Brasil começa a incluir todos, vem um desafio de conseguir dar qualidade, né? Então, essa escola que a gente tem saudade é uma escola que expulsava, é uma escola que era para poucos, era uma escola que trazia muitas desigualdades, porque esses que eram expulsos da escola, esses que não acessavam a escola, eram as crianças mais pobres, as crianças negras, as crianças das regiões norte e nordeste, da zona rural, né? Então, nós não podemos pensar numa escola boa, que é uma escola que exclui. Então, é a mesma coisa, nós fazemos muitas vezes se faz essa comparação entre público e privado, né? A escola privada tem exame de seleção. A escola privada tem mecanismo de exclusão dos alunos que não atendem aos resultados. E a escola pública, não, ela é para todos, e ela, então, precisa dar conta de ensinar e ensinar com qualidade a todos. Isso ainda é um desafio para nós. Mas é equivocado pensar que hoje a escola é pior e a escola era melhor. Se pensarmos no sentido da inclusão,
a escola hoje é muito melhor do que já foi. Beatriz, a partir da sua perspectiva, da sua experiência e, enfim, à frente de uma organização que atende a tantas demandas de jovens estudantes, existe essa nostalgia em relação a uma escola que não necessariamente os jovens viveram e, de certa forma, era saudada como uma grande referência em termos de aprendizado? Eu acredito muito quando a gente para pensar enquanto juventude quais são as necessidades, o que é que a gente tem parado para pensar de saudosismo e do que é que a gente anseia para o futuro, a gente para imaginar o que é que a gente consegue encontrar no futuro que a gente está construindo, assim. Então hoje eu falo juntamente com um espaço amostral de 30 mil jovens, mas ainda é um espaço amostral muito pequeno, quando a gente para olhar para toda a juventude, que é quase um quarto já da população brasileira e é o maior boom demográfico de toda a sociedade brasileira em quantidade de juventude. E aí eu acredito que muitas das necessidades que a gente tem tido enquanto já universitária é de conseguir entrar no mercado de trabalho e conseguir ver os muros da universidade no teor técnico, teórico, e conseguir trazer para a prática. Então aí isso é uma das necessidades, de conseguir estar se conectando com o mercado de trabalho de forma mais cedo, de conseguir ter essa visualização, até mesmo quando a gente para pensar de um pós-pandemia em que a evasão universitária, a evasão do ensino básico também foi gigantesca em razões financeiras, de que essa parte da juventude, da qual faço parte também, tem a necessidade de estar contribuindo com a comida em casa também. Então, nesse sentido, que a gente consiga se conectar cada vez mais com o mercado de trabalho, consiga se conectar com o que a gente deve responder para as nossas famílias, para o futuro que a gente anseia, e consiga criar postura empreendedora, entendimento de liderança, para chegar muito mais bem preparado e ter novas oportunidades, assim. A busca pelo mercado de trabalho é uma constante para a sua geração, Beatriz? Você percebe isso, que há uma espécie de falso dilema, digamos assim, ou educação ou trabalho, e aí muitos jovens optam pelo trabalho? Eu estou perguntando isso porque recentemente o portal UOL publicou uma reportagem bastante dramática, destacando que muitos jovens desistiram da universidade pública, e de posições importantes na universidade pública, nas cadeiras de humanas, por exemplo, para poder trabalhar, para poder buscar esse sustento. Essa é uma constante, e qual a fotografia disso? Perfeito. Quando a gente para pensar nesse viés, muito das conversas que tem tido, e nas pesquisas, quando a gente olha das razões pelas quais você se continua na sua instituição de ensino, então nós falamos com os empresários juniores que fazem parte das empresas juniores em todo o país, e vimos que quando a gente para perguntar quais são as razões pelo qual você continua na sua instituição de ensino, fala-se muito de ter-se o diploma, de a gente conseguir entrar no mercado de trabalho já em posições melhores, o prestígio da universidade e a empresa júnior também, para essa parcela que a gente questionou, que faz parte da empresa júnior, por entender que a gente precisa ser complementar na teoria e na prática. Então, vi muitos colegas meus de graduação que acabaram desistindo da graduação porque não conseguia se conciliar. Por exemplo, eu estudava na administração, na UFRN, no turno matutino, e muitas vezes meu estágio ou um trabalho de CLT em 8 horas não conseguiria mais estar fazendo parte tanto da graduação naquele turno. Tinha que mudar para um turno noturno e ficava uma jornada muito grande, assim. Então, vi vários dos meus colegas tendo que desistir nesse período e tomar essas escolhas que acredito para eles sejam muito difíceis, assim. Então, é um grande dilema, e quando a gente para ver essa fotografia, como que a gente consegue tornar o processo de aprendizagem mais complementar às necessidades que essa juventude vai ter no mercado de trabalho, quando terminar a sua graduação, ou até mesmo no ensino técnico e no ensino básico, quais vão ser essas necessidades e como complementá-las. Ana Helena, uma das métricas de qualidade da educação pode ser essa, o ingresso no mercado de trabalho, ou essa é uma instrumentalização desnecessária da educação? Veja, desde a Constituição, né, o artigo 205 da Constituição Federal diz que a educação é dever do Estado, da família, com a cooperação da sociedade, e tem como fim ao desenvolvimento integral do sujeito, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Então, a qualificação do trabalho, ela está, sem dúvida nenhuma, é parte integrante da educação. O que nós não podemos é restringir a educação a
a instrumentalização para o trabalho. Aí sim ela vai ter um fim instrumental e ela não vai responder aos anseios e à necessidade da juventude e também do país para ter um desenvolvimento econômico sustentável, né? Então, acho interessante, a Beatriz traz essa articulação e acho que as empresas júniores, eu tenho pouco conhecimento e contato, porque minha linha de pesquisa, de trabalho, de atuação, minha e do SEMPEC, que é a organização de trabalho, é a educação básica. Mas essa articulação, e eu vejo que as juniores conseguem, de certa maneira, caminhar nessa direção, é que eles articulam estudo e trabalho. Senão a gente opõe, né? A gente acha assim, olha, tem que formar rapidamente, a educação tem que ser mais tecnicista, mais pragmática para formar para o mundo do trabalho. E ao fazer isso, perde-se o desenvolvimento de competências importantes para o desenvolvimento integral e para o exercício da cidadania, que, ao mesmo tempo, são importantes para o mundo do trabalho, né? Então, acho importante a sua pergunta, Fábio, assim, é importante superar uma visão muito tecnicista e que pode ser reducionista, que é para formar para o trabalho imediatamente. Agora, por outro lado, nós não podemos pensar numa formação teórica, acadêmica, que não leve em consideração o diálogo e a preparação para esse mundo do trabalho, que sem dúvida nenhuma é importante. Ana Helena, recentemente a Folha de São Paulo publicou um especial com uma pesquisa que tinha sido encomendada pelo SEMPEC. Conta pra gente um pouco da natureza dessa pesquisa, dos resultados que foram alcançados, que foram, enfim, apresentados, e aproveita para contar um pouco da atuação do Instituto. Ótimo. Bom, então o SEMPEC é uma organização da sociedade civil, fundada há 35 anos, que tem como propósito contribuir para a redução das desigualdades educacionais. Então, nesses 35 anos, nós desenvolvemos pesquisas buscando compreender, né, o contexto educacional do Brasil e os fatores que produzem e acirram as desigualdades educacionais. O que a gente fala que é desigualdade educacional? É a diferença de acesso, de permanência e de aprendizagem adequado, né, na população, por marcadores sociais bem característicos como nível socioeconômico, raça, cor, localização geográfica e território. O que quer dizer isso, se a gente pode traduzir? Que nós estamos preocupados que todos aprendam. Nós não podemos pensar numa educação onde as crianças, dependendo do lugar que nascem, da sua raça, do seu nível socioeconômico, tenham já um destino, vamos dizer, previsto de não aprender. E o que, infelizmente, ainda acontece no Brasil, né? Então, se nós pegarmos os meninos que nascem na região norte, do quintil mais pobre, indígenas ou negros, eles terão muito menos oportunidade e chance de chegar à universidade do que um menino que nasce branco, na zona urbana, na região sudeste, do quintil mais rico da população, né? Então, é isso que é importante nós compreendermos. Assim, nós temos desigualdades sociais e como na escola se reproduz e se acirra essas desigualdades. E a escola deve ser a organização da sociedade que efetivamente possa ajudar a enfrentar essas desigualdades, possa trazer oportunidades mais iguais para todos. Então, nós desenvolvemos pesquisas para compreender esse fenômeno e também desenvolvemos projetos em parceria com as secretarias municipais, estaduais de educação, para avançar nessa direção. Então, trabalhamos muito com a questão da recuperação da aprendizagem, com programas que combatem a distorção idade-série, que é um fenômeno que acontece no Brasil, que é bastante complicado, que é, pelo número sucessivo de reprovações, o aluno acaba ficando numa série muito abaixo da sua idade. E isso traz desafios importantes, porque traz desmotivação e pedagogicamente não é eficiente, porque repetir tudo da mesma forma como foi feito, se o aluno não aprendeu, ele não vai aprender. Tem estudos econômicos importantes que mostram, inclusive, o custo que este aluno que reprova sucessivamente tem para os sistemas de ensino. Então, nós temos um custo mais alto e uma ineficácia de ação pedagógica, né? Então, nós desenvolvemos metodologias, programas para que esses alunos possam
caminhar mais rapidamente e possam voltar para o fluxo normal da escolaridade. Esse é um exemplo. Também trabalhamos muito assessorando as secretarias municipais de educação em programas para que possam desenvolver a educação integral. Então, essa educação que concebe o desenvolvimento do sujeito nos seus aspectos cognitivos, afetivos, culturais, na alfabetização, que é um desafio grande que nós temos no Brasil ainda hoje, garantir que efetivamente os nossos alunos cheguem no terceiro ano alfabetizados, como está previsto no Plano Nacional de Educação. Enfim, para além das pesquisas, nós desenvolvemos muito projetos assessorando, apoiando e transferindo metodologias e tecnologias educacionais para as secretarias de educação. Agora, a nossa pesquisa. Então, nós estamos muito preocupados com o debate atual da educação, que acaba tirando de foco aquilo que é realmente importante. Então, nós deixamos de discutir se os jovens chegam na universidade, quais são os anseios dos jovens, a questão a relação do mundo do trabalho, a questão da alfabetização, a questão das desigualdades e pautas, vamos dizer, que não são prioritárias e que são do interesse de uma minoria, acabaram ganhando visibilidade muito grande no debate educacional. Então, é a militarização das escolas, o homeschooling, né? A questão da ideologia de gênero, a escola sem partido. Então, fez sentido para nós olhar para saber o quanto efetivamente essas pautas eram importantes para a população como um todo ou elas eram restritas a um segmento da população. E a pesquisa que nós fizemos em parceria com a Ação Educativa, que também é uma organização da sociedade civil que tem propósitos semelhantes aos do SEMPEC, com a Unicamp e o Datafolha, mostra que efetivamente a grande maioria da população não tem desconhece essas pautas, não considera essas pautas tão importantes, estão mais preocupadas com a qualidade da educação, com a aprendizagem, com a valorização do professor, né? E acham, sim, importante que a escola discuta e encare temas como a diversidade, como o respeito, né? Como a importância de garantir que todos aprendam e o combate à violência. Então, essas pautas que focam questões muito específicas, muitas vezes elas encobrem o debate sobre os verdadeiros desafios da educação, que é garantir que todos aprendam, e também ela pode aumentar, ao não se discutir na escola, por exemplo, diferenças, diversidade, né? Ela pode aumentar o preconceito, a discriminação e a violência dentro da escola. Então, a pesquisa mostra que são temas, sim, que as famílias consideram importantes de serem discutidos e entendem o papel fundamental da escola na promoção desse debate. Beatriz, essa questão da desigualdade aparece com força na Brasil Júnior. Como é que vocês tentam dar conta desse problema que não afeta só a educação, mas principalmente a educação, e levando em consideração o nosso debate aqui? Não, ótimo. Dentro da Brasil Júnior a gente também enxerga essa questão de desigualdade como problemática de como que nós podemos atuar e minimizar essa questão. Então, até, por exemplo, hoje a gente trabalha com ensino superior e temos mais de 1.500 empresas juniores em todo o país, então nas 27 unidades federativas. Porém, a disposição dessas empresas juniores em regiões específicas é muito discrepante. Então, quando a gente olha para o Sudeste e até mesmo o Nordeste, são as regiões que a gente mais conseguiu nos últimos avançar no faturamento das empresas juniores, que até mesmo quando a gente para olhar, esse faturamento é 100% reinvestido em educação empreendedora desses alunos. Então, todas as pessoas que fazem parte do Movimento Empresa Júnior, da Brasil Júnior, são pessoas voluntárias. Então, eu aqui, enquanto voluntária, empreendi 1 ano da minha graduação, tranquei para estar morando em São Paulo e poder trabalhar enquanto presidente executiva. Mas o que é que a gente tem feito enquanto Brasil Júnior? A gente está agora entrando em um novo planejamento estratégico em rede,
em que todas as federações, as empresas júniores passam pelos mesmos indicadores e metas. E a gente viu que, para a gente construir um Brasil empreendedor, que a gente fala na nossa missão, que é formar por meio da vivência empresarial lideranças comprometidas e capazes de transformar o país em Brasil empreendedor. Além dos nossos 4 pilares, que eram de ética, um Brasil mais ético, colaborativo, competitivo e educador, a gente precisava ter um pilar também de mais diverso. Então, hoje a gente luta também para um Brasil mais empreendedor, a gente perpassa por um país mais diverso, que inclua e respeite todas as pessoas e que a gente entenda que a Brasil Júnior, o movimento Empresa Júnior, é reflexo da pluralidade brasileira. Então, até mesmo quando a gente tem parado para olhar quais são as iniciativas que o movimento Empresa Júnior, que a Brasil Júnior tem tido para em regiões com menor quantidade de empresas juniores, em que elas não conseguem ter um faturamento em que possa reinvestir nos seus membros para, por exemplo, estar no encontro nacional que vai estar acontecendo agora, dispor desses recursos. A gente tem feito projetos enquanto presidente executiva, enquanto desenvolvimento das instâncias, aceleração da rede, para que a gente acelere o modelo de negócio dessas empresas, que a gente consiga desprender recursos da Brasil Júnior para projetos de acessibilidade, entendendo que de um ano para o outro a gente não vai conseguir que esse recurso já seja liberado e consiga ser reinvestido de forma mais plena. Então, a gente consegue desprender recursos da própria Brasil Júnior para que a gente traga mais estados brasileiros estarem aqui. Tivemos apoiadores enquanto empresas, enquanto governos estaduais, que investiram dinheiro para que a gente consiga ter mais jovens aqui de forma presencial, de forma digital também nesse evento, para conseguirem compreender a responsabilidade que eles têm com o país e se comprometer com a mudança em seus estados. Então, hoje a gente consegue já confirmar que o encontro nacional que vai acontecer esse ano já terá todo o Brasil confirmado presencialmente em Maceió, mais de 3.300 pessoas presencial, mais de 3.000 pessoas no virtual. Então, a gente consegue sentir que o calor de Maceió vai estar invadindo todo o país. A gente faz iniciativas também de instituições de ensino superior empreendedoras. Agora, 2 pessoas do time da Brasil Júnior foram no Acre e foram em Rondônia, para conseguir estar dialogando com jovens que ainda não fazem parte de empresas juniores, jovens que fazem parte, o corpo discente, o corpo docente também, dessas universidades federais, para que a gente consiga encantá-los e fazê-los com que participem mais dessas iniciativas. Você sente você sente falta de políticas públicas que atendam essa relação entre empresas júniores e, no caso, instituições de ensino? Você acredita que essa relação poderia estar mais bem articulada nesse instante? Com certeza, e até mesmo quando a gente para olhar, desde 2016, então o Movimento Empresa Júnior tem uma lei, que é a Lei da Empresa Júnior, e a partir dela nós conseguimos, lá em 2016, chegávamos com 800 empresas juniores. Agora, em 2022, temos mais de 1.558 empresas juniores em todo o país. E quando a gente para olhar no espaço amostral de 6 anos, enquanto mais de 30 anos anteriores, de 1988 até 2016, só chegamos a ter 800. Muito a partir disso, a gente viu que esse reconhecimento por parte das instituições de ensino, quando a gente vê a relação mais próxima com o mercado, facilitou a abertura de novas empresas, a relação da instituição de ensino muito mais facilitada com esse corpo discente, então, que até mesmo os empresários juniores, as empresas juniores são geridas totalmente por jovens graduandos. Então, a gente entende que tem que ter cada vez mais forte o contato com o mercado, com o mercado de trabalho não, com a instituição de ensino, e isso facilita muito que a gente consiga estar abarcando. Vejo que há políticas públicas que possam facilitar nos próximos anos a entrada e a inclusão de mais jovens dentro das empresas juniores, quando a gente para pensar, talvez, tal qual uma bolsa de iniciação científica, em que ela consegue fazer com que o empresário júnior possa estar mais tempo dentro da empresa, por não precisar da necessidade de um valor monetário, mas que não se adequa tal qual um salário, por conta que a gente para olhar também que as empresas juniores, elas são organizações sem fins lucrativos, associações sem fins lucrativos. Quando a gente para pensar também da conexão com os governos, em que há empresas juniores que já conseguem, ano após ano, ser empresas licitadas e executar serviços para o poder público, participação de emendas parlamentares, que até mesmo no estado de São Paulo, em que houve
empresas júniores que estavam agora executando serviço para mulheres em caso de vulnerabilidade, capacitando elas. Então, a gente vê que cada vez mais, enquanto a gente consiga conectar essa tríplice hélice de governo, ensino superior e mercado de trabalho, tem muito a ganhar, e por meio dessas políticas públicas que insira esses jovens nas necessidades públicas também. Ana Helena, houve um tempo em que a principal agenda da educação era preparar o aluno para que ele pudesse, enfim, ser bem-sucedido, e esse ser bem-sucedido era conseguir um tipo de emprego, uma atividade profissional em que ele fosse ser bem remunerado. As demandas hoje mudaram não só em relação à educação, mas também em relação à ambição dos jovens, dos estudantes. Como é que as políticas públicas podem dar conta desse tipo de ambição, de novas demandas, levando em conta que agora em 2022 parece que é tudo diferente? Verdade. As políticas públicas de juventude, vamos dizer, né, elas precisam ter mais permeabilidade com a própria juventude, se é que a gente pode dizer assim, né? Nós temos no Brasil uma tradição de não envolver na formulação e na avaliação das políticas públicas aqueles atores que são essenciais, inclusive para que possamos formular políticas mais efetivas e eficazes, né? Se nós pegarmos o ensino básico, por exemplo, os professores são muitas vezes, ou infelizmente na maioria das vezes, excluídos do processo da formulação de política pública de educação, quando são eles que estão na sala de aula e vivem no dia a dia os desafios. E a mesma coisa acontece com as políticas de juventude, né? Vamos pensar, nós temos aí uma discussão de um novo ensino médio que busca dialogar com esses desafios, que está trazendo novos desafios, mas se pensarmos, os alunos de ensino médio, que poderiam fazer uma contribuição importante nisso, os professores foram muito poucos escutados na formulação dessa política, né? Ainda temos tempo, né? Porque nós estamos desenvolvendo de criar fóruns de debate, de escuta e de protagonismo para esses jovens, porque hoje nós temos uma sociedade muito mais complexa. A demanda dos jovens são diferentes, né? Nós costumamos dizer que, na verdade, nós temos que pensar no conceito de juventudes, que são muito diferentes. Então, assim, a Beatriz está aqui, representa uma juventude, a juventude universitária, que alia trabalho com cidadania, né? Eu fico pensando, puxa, a formação das empresas júniores não são só para desenvolver, vamos dizer, as competências profissionais, mas todo esse movimento que eles estão fazendo, esse evento onde ela está hoje, a própria fala da Beatriz, você percebe que tem um desenvolvimento, uma consciência cívica, que é super importante, né? Então, nós estamos falando de juventude. Então, quando a gente fala de juventude, nós temos que pensar em políticas públicas diversificadas, que tem a ver com a vocação do território, que tem a ver com a vocação do próprio jovem e que possa desenvolver oportunidades diferenciadas para os diferentes jovens e com seus anseios, as suas necessidades. Nós temos bastante que avançar. Quer dizer, nós não estamos mais falando de formar uma mão de obra, vamos dizer, para a indústria, né, como talvez era anos atrás. Nós estamos falando de muitas possibilidades, mas o jovem precisa ser apoiado, as políticas públicas precisam existir para essa direção. Há uns anos atrás, no governo de Minas Gerais, a secretária era a Macaé Evaristo, ela fez um programa de ensino médio que, para além do ensino médio, trazia essa questão da inserção no mundo do trabalho e que dialogava com as vocações das regiões. Então, por exemplo, os alunos que viviam na região do Triângulo Mineiro, os itinerários e o trabalho do mundo do trabalho se aproximava com a vocação da região, que é agrícola, da pecuária. Para os meninos que moravam na região das cidades históricas, tinha a ver com restauro, com turismo. Então, é você trazer essa aproximação entre o território, a cultura, as oportunidades e os anseios dos jovens. A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela não entrega essas novas propostas, essa nova agenda? Tem um problema de formulação na sua avaliação? Olha, a BNCC,
ela tem algumas questões na formulação, mas que são inevitáveis, inerentes, né? Mas o grande desafio da BNCC para mim agora é a implementação, né? No Brasil, infelizmente, nós temos assim um verdadeiro arsenal de legislações educacionais bem interessantes, corretas, bem formuladas, mas que na hora não foram devidamente implementadas. Então a BNCC ela tem o grande desafio agora da implementação. Ela já chegou nas secretarias municipais e estaduais de educação. Nós temos aí currículos homologados em todos os estados e na grande maioria dos municípios. E agora vem o grande teste, que é como ela vai ser na sala de aula, né? E aí nós não podemos esquecer que nós tivemos um evento importantíssimo, que foi a pandemia. Então, a BNCC ia chegar nas salas de aulas no começo de 2020. Então, e a pandemia, com a suspensão das aulas, com todos os desafios, trouxe aí um novo desafio para as secretarias estaduais e municipais de educação. Então, nós estamos vigilantes, atentos nessa implementação. Vamos dizer, acho que temos uma formulação suficientemente boa, mas vai ser necessário muito cuidado com a implementação. E se perguntar o quanto toda a situação causada pela pandemia não vai necessitar ajustes e adaptações na própria BNCC, que não seriam necessárias se não tivéssemos esse contexto. Mas tendo esse contexto, o que aconteceu? A aprendizagem ela está muito desigual e diversa, né? A escola ela trabalha com o princípio da homogeneidade. Então, vamos ensinar a mesma coisa para todos, né? E quem não aprende, o problema é de quem não aprende, aí ele repete, ele sai da escola e nós continuamos ensinando igual para todos. Esse princípio, no mundo de hoje, ele não é mais possível. Ele é possível naquela escola de antigamente, que a gente estava falando, que excluía e recebia poucos. Numa escola para todos, é preciso se pensar na heterogeneidade do processo de ensino da aprendizagem. Alunos e alunas aprendem em ritmos diferentes, de formas diferentes, mais que tudo, eles têm experiências anteriores na família, na sociedade, na comunidade, que sem dúvida nenhuma influenciam e afetam o seu desempenho escolar. Nós temos que partir do princípio que todos podem aprender. Cabe à escola desenvolver metodologias, tecnologias diferenciadas para poder dar conta desses processos de aprendizagem que são diversos, que são diferentes. E a pandemia escancarou isso, né? Então, nós temos alunos que tiveram oportunidade do ensino remoto, alunos que tiveram 2 anos absolutamente sem contato nenhum com o aprendizado e a escola. E a gente sabe que para aprender é preciso experiências educativas em quantidade e qualidade suficiente. E o que aconteceu na pandemia é que os alunos não tiveram nem quantidade, nem qualidade suficiente. Então, como é que uma escola, uma secretaria de educação e mesmo um professor na sala de aula organiza essa diversidade? Então, é possível, nós temos experiências já importantes. Eu citei anteriormente todo o processo das classes de aceleração de aprendizagem que trabalham nesse princípio da heterogeneidade. O SEMPEC desenvolveu metodologias e tecnologias nessa direção, e não só o SEMPEC, outras organizações, mas isso vai precisar se efetivar na sala de aula. E para isso os professores vão precisar de apoio. Vão precisar de apoio, de formação, de infraestrutura de trabalho, para que eles possam efetivamente trabalhar nesse registro da heterogeneidade. Beatriz, que tipo de aporte, ou melhor dizendo, de auxílio os professores precisam para dar conta de tanta diversidade em sala de aula? Eu sei que eu não estou falando não com uma professora, mas com alguém que saiu há pouco das cadeiras do ensino médio, mais ainda do ensino superior. Você percebe que há uma necessidade de ajuste? E mesmo à frente da Brasil Júnior, como é que você ouve as demandas aí dos estudantes que estão agora com uma outra frente de trabalho? Então, ótima pergunta. Quando a gente até para olhar um dos principais projetos da Brasil Júnior, que é o ranking de universidades empreendedoras, que desde 2016, de forma bienal, acontece. Na última edição, agora em 2021,
nós tivemos mais de 14 mil respondentes de 126 universidades de todo o país. E a gente questionou para os próprios universitários, como também para os docentes, o que é que eles viam de necessidades quando a gente olha para 6 eixos temáticos, que um deles trata de cultura empreendedora, da questão também outro de inovação, de infraestrutura, capital financeiro, quais são as necessidades e como que a gente conseguia ranquear mesmo as universidades, em quais delas eram mais empreendedoras por iniciativas e não somente entrar no mercado de trabalho, mas a gente para muito para entender que empreendedorismo é olhar um problema, observar ele e ter a iniciativa de transformar aquela situação que você encontra. E até mesmo no próprio credo da Brasil Júnior tem a coragem de sonhar e a ousadia de agir, faz parte da nossa postura empreendedora, da nossa ética e transparência, e também pelo processo de sinergia, que é um dos valores da Brasil Júnior, do Movimento Empresa Júnior também. E aí, nesse sentido, quando a gente viu, mais de 46% dos jovens falaram que a sua graduação não consegue complementar a necessidade de empreendedorismo que eles enxergam para o mercado de trabalho. Então, quando a gente para pensar a resolução de problemas complexos, o processo de criatividade, que durante a pandemia muito foi aguçado por nós. Então, como que a gente consegue utilizar da matéria que a gente vê na sala de aula para ser mais criativos e conseguirmos complementar os problemas que a gente enxerga. O trabalho em equipe, então que a gente consiga, ademais do que a gente fez anteriormente, ali em 2018, 2019, quando eu entrei na graduação, conseguisse trabalhar em equipes para projetos específicos, como que a gente consegue complementar para o que a gente vai enxergar quando sair da graduação, seja na pesquisa, seja no mercado de trabalho, seja em postos públicos, como que a gente consegue complementar isso também, e até mesmo 3 dessas questões que eu trouxe para vocês, postura empreendedora, de criatividade, de trabalho em equipe, que são também habilidades do futuro, né? E quando a gente vai para as 10 habilidades do futuro que serão mais requisitadas, elas estão dentre elas. Então, eu acredito que quanto mais a gente tem um corpo docente que trabalha a resolução de problemas complexos, que instigue a criatividade da sua turma, do que é que eles podem ir além e consigam complementar e construir salas de aula que muito mais possam agregar e tragam vivências externas para dentro da sala de aula, e que a gente consiga enxergar o trabalho em equipe muito mais para uma vivência que será necessária quando a sair dos muros da sala de aula, da graduação, ela consiga ser muito vivência mais prática, e se você consiga lembrar no dia a dia o que é que você viveu na sala de aula como vivências que trouxeram você até ali. E como vocês têm trabalhado para buscar resultados que estejam alinhados com essa proposta? Que tipo de solução, por exemplo, a Brasil Júnior tem oferecido para quem faz parte da organização? Perfeito. Quando a gente para olhar para o seu corpo docente, olhando para os professores, então esses dados eles são abertos, então para você entrar universidadesempreendedoras.org, você consegue olhar o ranqueamento de todas as universidades federais e privadas que participaram dentro da pesquisa no último ano de 2021, as suas notas. E quando a gente para olhar para o seu corpo discente, então os universitários que fazem parte das empresas juniores, a gente vê que para a gente conseguir tornar o Brasil um país mais empreendedor, a gente perpassa por um Brasil mais ético, que entende que a gente, com a sociedade íntegra e comprometida com a verdade, a gente vai estar construindo isso. Então, hoje a gente tem um código de ética que rege todo o movimento Empresa Júnior Nacional no seu molde de trabalho, de o que é que a gente entende como legal ou não. Tem uma ouvidoria do movimento Empresa Júnior, do que é acordado ou não, e são tratativas nacionais e regionais que são levadas pela presidência do Conselho, tanto nacional quanto com seus comitês, com seu comitê nacional e com seus comitês regionais. Quando a gente fala de um Brasil mais colaborativo, em que um dos indicadores das empresas juniores é olhar para maior conexão e eles consigam ter um percentual das soluções que são vendidas para o mercado, que seja em colaboração com um agente de governo, com um agente de mercado, com outra empresa júnior. Quando a gente fala de um Brasil mais educador, por meio de uma vivência empresarial que complementa a sala de aula, então é por meio da educação que empodere as pessoas a realizar as mudanças necessárias. Quando a gente fala de um Brasil mais diverso, em que a gente tem já para o ano de 2023 o indicador de grupos minorizados, que a gente tem não somente grupos minoritários e grupos minorizados dentro das empresas juniores, sendo uma iniciativa em que a gente vê que a empresa júnior consiga cada vez mais ser um retrato do seu
curso de graduação e não somente de um grupo específico que se sinta pertencente e que consiga estar ali. Então, que tenham iniciativas por parte das empresas juniores de incluir grupos minorizados que façam parte dos seus cursos de graduação. Então, essas são algumas das iniciativas de estímulos que a própria Brasil Júnior tem dado em seu planejamento estratégico para que a gente consiga complementar essas necessidades que a gente entende como fundamentais para a construção do Brasil empreendedor. Ana Helena, a Beatriz falou agora há pouco de competências e habilidades para o século XXI e muitas matérias na imprensa tradicional têm apresentado tem destacado essas competências. E a gente percebe que a avaliação dos cursos, tanto no ensino superior quanto no ensino médio, mesmo no ensino fundamental, eles estão olhando não necessariamente para isso, eles olham ainda para habilidades mais tradicionais, mais comuns. Como é que a gente faz para alinhar essas expectativas? Porque, de um lado, mesmo em casa, muitos pais esperam que os filhos saiam com as competências de escrita, resolução de problemas de matemática, e a gente percebe que as demandas para o futuro, como a Beatriz bem destacou, são essas, mas numa escala muito mais complexa. É possível alinhar essas duas frentes? Sim, é possível, e eu acho que você usa o bom termo que é alinhar, eu iria até um pouco mais, que é integrar. E aí, nós temos que pensar na perspectiva da educação integral. Esse debate que nós vemos na grande mídia me preocupa muitas vezes porque ele traz uma falsa dicotomia, né, entre as competências, vamos dizer, cognitivas, os conhecimentos, os conteúdos e o que chama-se de competências socioemocionais, soft skills, às vezes até não cognitivas. Na verdade, isto é um debate que acaba prejudicando a compreensão e a efetividade de desenvolver ações pedagógicas que efetivamente desenvolvam a educação integral. O que eu quero dizer? Deixa eu me explicar melhor. Nós temos que pensar que o aluno ele se desenvolve integralmente. Então, não é compartimentado. Agora eu vou desenvolver os conhecimentos mais cognitivos, os conhecimentos mais tradicionais. Agora eu vou desenvolver a resiliência, ou o trabalho em equipe, a cooperação, e depois eu vou desenvolver outra coisa. Não, o trabalho pedagógico ele tem que ser capaz de desenvolver de forma integral. Né? Então, nós estamos falando de um trabalho cooperativo, de trabalho em equipe. Ora, o trabalho do dia a dia da escola, ele é importante que ele seja feito em equipe. De nada adianta ter uma aula, ou como tem até material específico para desenvolver a cooperação, e o professor de matemática instaura apenas um regime de competição e o trabalho pedagógico evita a cooperação. Não é efetivo. Então, nós vamos que pensar num trabalho pedagógico que faça essa integração. Então, por exemplo, se eu estou o professor de matemática, está ensinando os alunos competências importantes, previstas no currículo de matemática, ele vai trabalhar, ao mesmo tempo, a capacidade de correr risco, de enfrentar desafio, de cooperar, de poder desenvolver o raciocínio lógico, a comunicação. Isso é possível, estou dando um exemplo de matemática, mas é possível e deve acontecer em todas as disciplinas de forma mais integrada. E isto é bastante mais efetivo. Então, nós não podemos imaginar uma escola conteudista que vai apenas ensinar os conteúdos tradicionais e que não desenvolva essas competências de relacionamento, de inserção na sociedade, que também fazem parte, inclusive, da própria cidadania. Né? Isso tudo é importante e está previsto. Inclusive, a gente estava falando da BNCC, na BNCC. Se a gente pega a formulação da BNCC, ela tem 10 competências gerais. Essas 10 competências gerais, elas dizem respeito a todas essas competências que nós estamos dizendo. Mas elas são integradas em todas as áreas do conhecimento, em todas as disciplinas. E, ao mesmo tempo, um professor com uma boa formação, com apoio para o seu trabalho, com uma estrutura adequada,
é, sem dúvida nenhuma, capaz e consegue fazer isso. Aí nós vamos entrar numa outra discussão, que é a valorização da carreira docente e as condições de trabalho do professor, né? E aí eu estou falando da educação básica, eu tenho um pouco conhecimento da realidade das universidades, mas estamos falando da educação básica, que é um desafio imenso no país, né? Eu acho que é importante nós discutirmos e pensarmos que o ensino universitário ele precisa ser discutido. Acho bastante significativa a experiência da Beatriz, parabenizo a ela, mas nós temos também que tomar cuidado de não pensar que resolveremos o problema da empregabilidade ou das competências do século XXI olhando só para a universidade. Se não olharmos para a educação básica, nós, inclusive, não teremos os alunos que chegaram à universidade com aquilo que eles precisam saber. Educação básica é fundamental nesse país. É um imperativo ético e moral, é uma questão de garantia de direito constitucional, mas também é condição para pensarmos num país economicamente desenvolvido, né? Então, a educação básica, efetivamente, ela tem esse papel, de maneira que, ao chegar à universidade, os alunos possam avançar e não ter que construir essas competências. O que acontece hoje é que, infelizmente, os alunos chegam muitas vezes à universidade e não tem nenhum dos conhecimentos, e tem uma lacuna de conhecimentos, competências significativas para poder fazer desafio à própria vida universitária, os conhecimentos que são importantes de serem adquiridos. Então, acho que é importante nós ultrapassarmos essa cisão que é o debate da mídia, como se não fosse importante conhecer, saber ler, escrever, interpretar textos, conhecer a realidade, o processo histórico, ser capaz de entender os fenômenos naturais, enfim, todos os conteúdos, conhecimentos que estão nas disciplinas tradicionais, eles são importantes porque são ferramentas e instrumentos de compreensão do mundo e de atuação nesse mundo. Então, não podemos fazer uma hierarquia de saberes, esse é mais importante, aquele é mais importante. Eles são todos importantes de forma integrada. E é isso que uma base curricular procura dar conta, de como integrar esses conhecimentos, essas competências de diferentes naturezas. O acesso ao... Que bom. Quer complementar? Você quer complementar, Beatriz? Não, acho que eu concordo muito com o que a Ana Helena trouxe, e acho que é muito do que a gente para pensar, até mesmo enquanto o Brasil a gente faz. Como que vai chegar a próxima juventude, a próxima remessa de pessoas que vão entrar no mercado de trabalho? Nem no mercado de trabalho, eu digo até mesmo na própria universidade, se elas chegarão até aqui. Hoje a gente não consegue tratar de todas as diversidades, porque nem elas todas conseguem estar inclusas dentro do ensino superior. Então, muito valia isso tudo que a Ana Helena trouxe, de a gente parar para pensar como que a gente consegue integrar muito mais esses conhecimentos durante esse processo. Ana Helena, o ingresso para a universidade e mesmo para as etapas superiores do ensino, para além do ensino básico, continua tomando como eixo principal provas que vão medir essas competências e em que medida os alunos são proficientes ou não nessas competências. Tem um problema aí, porque embora a gente tenha uma ambição de formar esse aluno de forma mais integral, o processo de passagem ou de transição de uma etapa para outra ainda é bastante tradicional, para dizer o mínimo, usando essa palavra tradicional. Como é que a gente muda isso? É interessante, né? Quando a gente pensa na questão, nós estamos falando de um currículo, né? Nós temos que pensar na articulação dos pilares, né? O currículo, a formação dos professores e a avaliação. Porque o que acontecia, e de certa maneira corremos o risco de ainda acontecer, é que o currículo do ensino médio passa a ser a matriz das provas, dos testes e dos exames que vão fazer a avaliação, né? E isso aí, sem dúvida nenhuma, acaba prejudicando. Nós temos alguns avanços nessa direção. Por exemplo, o Enem, que procura trazer uma visão muito mais integrada, né, dos conhecimentos. Nós temos que avançar na discussão sobre avaliação. Isso era previsto, inclusive, dentro do processo de implementação da BNCC, que infelizmente acabou não acontecendo. Muito pelo contrário, né? O que nós temos visto nos últimos anos, e
4 anos, é um desmonte do INEP, que é um órgão bastante importante, né, em relação à avaliação, e um enfraquecimento do debate educacional e das condições de trabalho. Mas vai precisar fazer um debate. Como nós vamos fazer essa avaliação, né? Temos provas? O que elas vão considerar? Que outras estratégias é possível, como o próprio percurso escolar do aluno, né? Isso pode ajudar a compor, vamos dizer, a nota do aluno, né? As experiências que ele tem na escola, que tem de outra natureza, como participação em projetos sociais, em projetos da comunidade, enfim, são desafios muito grandes. Por enquanto, a gente ainda tem um caminho a ser feito de pesquisas de debate educacional para poder ampliar os critérios de avaliação e construir, e ao mesmo tempo construir provas que possam levar em conta uma visão mais de desenvolvimento integral do que apenas a apropriação de determinados conteúdos. Beatriz, o tema do nosso videocast, Rio Bravo, para 2022 é Brasil 2023. Então, qual que é o assunto relacionado à educação que, a partir de 2023, a gente não pode deixar de discutir? E eu estou fazendo essa pergunta para a gente encaminhar aqui para o encerramento do nosso debate. Então, quando eu paro para pensar no futuro da educação e o que é que a gente almeja para os próximos anos, eu muito penso em 2 coisas sendo essenciais. A diversidade, a acessibilidade da informação e que ela seja muito bem qualitativa para que todas as pessoas consigam ser abarcadas e desenvolver seu senso nesse processo e que o máximo de pessoas consiga ter essa informação para que a gente entenda que a pluralidade brasileira também anda em conjunto com o aumento de pessoas acessando essa informação de forma qualitativa e também pela inovação. Então, a pandemia 2020, 2021, muito mostrou a adaptabilidade que vai ser necessária nos próximos anos. Então, como que a gente consiga olhar para a educação de forma mais adaptada e que ela consiga passar por um processo de inovação. E eu vejo isso como 2 premissas muito fundamentais para os próximos anos na educação brasileira. Ana Helena, você já destacou aqui a importância de pensar e debater a educação básica. Para além disso, quais são os pontos que a gente não deve esquecer quando pensa na educação a partir de 2023? Bom, nós devemos pensar, primeiro, no enfrentamento das desigualdades educacionais, né? Nesse sentido, precisamos pensar em políticas públicas como, por exemplo, educação antirracista, que é um desafio significativo e importante a ser considerado, para que efetivamente todos e todas possam acessar a escola, permanecer na escola e aprender. Nós temos para 2023 desafios importantes, porque nós, infelizmente, retrocedemos em alguns avanços importantes que nós tínhamos. Então, um assunto importante para 2023 vai ser a evasão escolar. Nós tivemos evasão decorrente da pandemia em níveis de ensino que já estavam praticamente universalizados, como, por exemplo, as crianças de 6 a 10 anos. O ensino médio, que nós vínhamos avançando na questão da evasão, nós conversamos isso aqui um pouco no início, por questões de trabalho, enfim, de todo o contexto da pandemia, aumentou o nível de evasão. Então, nós vamos ter que buscar esses alunos e alunas que estão fora da escola e trazê-los para dentro da escola em 2023. E aí nós vamos ter que desenvolver políticas públicas que garantam a aprendizagem. Não vai ser preciso pensar numa reorganização curricular, numa recomposição das aprendizagens para que os estudantes possam seguir o seu fluxo de maneira a efetivamente se apropriar dos conhecimentos, competências e habilidades que são previstos. Então, nós vamos ter aí um desafio de evasão, de reverter a evasão, né, de busca ativa. Nós vamos ter de estabelecer políticas que garantam a aprendizagem dos alunos e temos o grande desafio de olhar para essas desigualdades educacionais históricas e olhar para realmente como é que vamos desenvolver políticas públicas. O exemplo que eu dei é educação antirracista, mas podemos também pensar na educação das crianças com deficiência. Enfim, como é que nós vamos garantir efetivamente uma escola boa,
de qualidade para todos, né? E derrubar aquele mito que é da escola de antigamente era boa. Na verdade, se a gente pensar, a escola de antigamente não era uma boa escola, porque uma boa escola não seleciona na entrada e exclui no processo. Uma boa escola é aquela que é capaz de lidar com todos aqueles alunos e alunas que entram e garantir que eles aprendam e que todos saiam, cumpram a trajetória escolar com sucesso. E isso é uma boa escola. E isso é uma boa escola do ponto de vista pessoal, social, econômico de um país desenvolvido, né? Nós não podemos mais achar que, educando poucos, o Brasil vai fazer frente aos seus desafios, inclusive de mercado de trabalho, de desenvolvimento econômico. É uma falsa ideia achar que nós podemos educar uma pequena porcentagem da população, né? Que essa pequena porcentagem da população vai fazer frente a todos os desafios do país. Não vai. A educação para todos de qualidade é efetivamente uma forma de garantirmos um país mais desenvolvido, mais sustentável, mais justo e mais viável para o futuro. Beatriz Nascimento, Ana Helena Altenfelder, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Videocast Rio Bravo. Foi um prazer. A educação brasileira é um tema necessário e que exige não só nossa capacidade de adaptar as realidades e os contextos, mas também o interesse em tratar desse assunto de forma ética, responsável e, acima de tudo, com base em evidências. Encerramos por aqui, então, o terceiro episódio da série Videocasts Rio Bravo. Fique conosco, até a próxima.